A paz do Senhor Jesus, galerinha, que Deus vos abençoe. Nesse vídeo nós vamos descobrir como saber se o seu relacionamento é ou não de Deus. E eu acho que a primeira dica para saber se o seu relacionamento é ou não de Deus é você analisar essa pessoa e ver se o relacionamento que você tem com ela, seja homem ou mulher, né, durante o namoro, se tem base bíblica. Aí você pode me dizer, mas Amanda, na Bíblia não existe namoro cristão. Realmente, está correto, não existe namoro cristão. E já que nós estamos em uma outra época, né? E na nossa época, na nossa geração, existe sim namoro cristão, então vamos fazer direito, né? Se for para namorar, que seja de acordo com a vontade de Deus. Você vai saber se o seu relacionamento é ou não cristão quando o seu parceiro ou a sua parceira, ele ou ela não te afasta de Deus. Como assim, Amanda? Eu ainda não estou entendendo. Calma que você vai entender. Às vezes a gente costuma dizer, fulano de tal é o presente de Deus na minha vida. Fulano de tal é um homem de Deus. Ou fulano é cheia de Deus. Mas será mesmo? Analise. Se essa pessoa te aproxima de Deus, ela verdadeiramente é de Deus para sua vida. Mas se ela te leva para longe do Senhor, ela não é de Deus para você. Porque pensa comigo, como é que uma pessoa é de Deus na sua vida, é presente de Deus na sua vida, se ela não obedece à voz do próprio Deus que te enviou ela? Será que foi Deus mesmo que te enviou essa pessoa? Você já se fez essa pergunta? Se essa pessoa não busca santidade junto com você, então esse relacionamento não é de Deus. Porque Deus é santo e Ele quer que as pessoas se santifiquem. Então no namoro, né, você precisa manter essa santidade. Ah, porque a gente já tá namorando, então a gente já pode fazer o que quer? Não. Tem coisas que você só pode fazer dentro de um casamento, depois que oficializar. Aí sim você já pode fazer, né? Eu, por exemplo, eu sou a favor do namoro à corte, do namoro que não precisa de beijo, né, para oficializar que tá namorando. Porque eu vejo muitos relacionamentos cristãos que as pessoas ficam beijando na boca, aí fica de amasso. E eu penso assim, vocês estão namorando, Deus te deu aquela pessoa, mas ela ainda não é oficialmente sua, porque vocês ainda não casaram, né? Vocês estão namorando, mas o corpo dele ainda não é seu, e o corpo dela ainda não é seu também. O corpo de ambos ainda não pertence uns aos outros. E aí eu vou fazer que nem o pastor Eliseu. No namoro não é pra ficar fazendo test drive. No namoro não é pra ficar de beijinho, amasso. Não, gente, pelo amor de Deus. Namoro é pra você conversar, pra você conhecer outra pessoa. Então, se o seu namoro tá tendo muito beijo, tá tendo muito amasso, tá tendo muitas conversas imorais, coisas que te levam ao pecado, já tá na cara que não é de Deus. Se a pessoa quer te levar pra cama antes de te levar pro altar, não é de Deus. Não precisa mais nem dizer nada. Porque, como eu disse no início do vídeo, o namoro de Deus mostra sinais de Deus. O namoro de Deus te leva pra perto de Deus e não pra longe. Te leva para a santidade, te leva para fazer as coisas certas, para a obediência ao Senhor. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus não provém de Deus. Eu acho que também vale falar aqui sobre como a pessoa se comporta com a família dela, né? Porque se o cara não respeita a mãe dele, né? Se o cara bate na mãe dele, se o cara é ignorante com os pais dele, provavelmente ele vai ser ignorante com você. Se nem os pais que colocaram ele no mundo ele respeita, quem dirá você que tá chegando agora, né? Então veja como é que ele trata os irmãos, como é que ele trata a mãe, o pai, a avó, o tio, a família dele no geral. Veja como ele ou ela se comporta. E mais uma coisa também, gente, não tenha medo de ser exigente. Eu mesma, eu tenho já 23 anos, quase 24, né? E assim, eu nunca namorei na vida, mas quando eu namorar, eu quero namorar pra casar. Então, eu sou exigente um pouco. Mas às vezes eu fico pensando, não é nem ser exigente. É porque a nossa geração já tá tão corrompida, a nossa geração tá tão longe de Deus, que nem o mínimo você tem. Uma pessoa que honra a Deus, que honra os seus pais, né? Isso não é ser exigente. Isso não é querer demais. Uma pessoa que você vai namorar pra casar, né? Não só uma pessoa que queira conhecer o teu corpo, que queira te levar pra cama, que queira ficar com você. Não. Então, isso não é ser exigente. Você tá querendo o mínimo. Só que a nossa geração de hoje nem o mínimo consegue oferecer. Por isso que quando alguém pede demais, escolhe demais, as pessoas taxam como se fosse super exigente, estivesse escolhendo demais. Mas, gente, namorar pra casar é uma coisa muito séria, né? Porque como eu já ouvi a frase, o namoro ele pode até acabar, mas o casamento não. O casamento não foi feito pra terminar, né? Deus criou o casamento pra que fosse eterno. Então, se você se casa errado com uma pessoa que você depois descobre que não era como você imaginou, você vai sofrer sérias consequências. Aí vai vir o divórcio,
Tem alguns casos até que a pessoa não se divorcia, né? Pra não gerar escândalo ou pra terminar de criar os filhos, mas fica empurrando o relacionamento com a barriga. Nenhum suporta mais o outro, então fica uma situação difícil, né? Por isso você tem que exigir mesmo o mínimo e o máximo. Você tem que exigir, você tem mesmo que escolher a dedo, porque relacionamento não é brincadeira. Não é, eu vou casar, eu vou ver no que dá, qualquer coisa eu separo, não. Coisa de Deus não é assim. Se realmente é de Deus pra sua vida, vai dar sinais, você vai ver que realmente é aquilo que você quer pra sua vida e vai ser um namoro maravilhoso, por mais que tenha altos e baixos, porque relacionamento nenhum não é perfeito, mas vai te levar pra um casamento bom, vai te levar pra um casamento duradouro, não é aquele casamento que é só aparência e depois vocês acabam se separando, não. Pra você não lidar com consequências erradas que você vai se arrepender pro resto da sua vida, você precisa agora, no momento do namoro, ou até antes de começar a namorar, você já precisa olhar pra aquela pessoa e ver, eu me vejo me casando com aquela pessoa? Aquela pessoa se daria um bom marido, daria uma boa esposa? Faça esse tipo de pergunta, analise, faça tipo um checklist. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né, no seu amado, na sua amada, vá dando checklist. Todos nós temos ali detalhes. Tem gente que, por exemplo, gosta de pessoas mais morenas, tem outros que gostam de baixinho, de gordinho, de magrinho. Então, assim, todos nós temos detalhes, temos características que nós queremos, que nós desejamos em alguém. Então, vamos recapitular para encerrar o vídeo? Primeira dica para como saber se ele é ou não de Deus para sua vida. Veja se esse relacionamento te aproxima ou te afasta de Deus. Se te afasta de Deus, não é de Deus. Mas se te aproxima, se te leva à santidade, te leva à obediência, com certeza é de Deus. Segunda dica que você também não pode ignorar. Veja como ele é com a família dele, com os amigos dele. Veja como ele se comporta. E terceira dica, que também não é menos importante, vai dando checklist aí, minha filha, meu filho. Vai vendo se ele tem as características que você quer. Se ele é alto, se ele tem a voz bonita, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele se veste bem. Sempre tem características que você deseja em alguém. Que você olha e fala, uau, que toca em você, que te atrai em alguém. E também, principalmente, esteja em oração, porque Deus dá sinais, Deus fala com você, mas se você não estiver atento, você não vai saber qual é a vontade de Deus, você vai ficar cego, você não vai conseguir enxergar a resposta de Deus para sua vida. Então é isso. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.